TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, começa a quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Hoje tem São José e Ipiranga. O Internacional já está definido para enfrentar o Cruzeirinho no fim de semana e o Grêmio, com time reserva, vai receber o Novo Hamburgo. O compromisso do lajadense é contra o Brasil de Pelotas, é recuperação, é aqui no Estádio Alviazul e é agora no Papo de Boleiro. E o fim de semana será da quinta rodada do Campeonato Gaúcho. O Gauchão Diogo Botti começa já na sexta-feira. Já começou, Márcio. Começou às 19 horas lá, São José recebendo o Ipiranga. Jogo bom, Zequinha aí podendo assumir a liderança, pelo menos temporariamente, em função do Juventude que só joga no final de semana, e o Ipiranga aí buscando a recuperação depois de vitória, jogando em casa. É um jogo bom que começa aí até essa quinta rodada, e depois no final de semana já emenda Inter, Grêmio e o Lajadense buscando a recuperação. Isso aí, o jogo vai ser lá no estádio do São José, aquele que tem campo de plástico, né? Campo de plástico, isso aí, a grama não solta. A grama sintética lá no estádio do Pasta de areia, né? Isso aí. E sempre gera a desconfiança dos demais, né? E o medo também de se machucar, né? Muitas lesões, né? Em virtude disso. A sorte em jogo de noite não tem a questão do calor, né? Mas a gente já presenciou aí partidas que foram durante a tarde, aí, além do tempo técnico para água, os jogadores com desgaste de chuteira, em virtude do que aquece demais, em virtude de ser sintético. Tentar dar uma amenizada, fofar nos picadinhos nas borrachas. As borrachas, isso é mais esquenta do que a própria grama. É, isso aí. Então não está machucando tanto, mas olha, eu acho que está mais difícil correr naquele gramado lá do São José de Porto Alegre, tá? Pode chegar à liderança do campeonato nesse fim de semana. Bom, o Internacional já tem o seu time definido, vai jogar contra o Cruzeirinho, uma tetinha em casa. Né? E tem uma mudança com relação à última vitória, aí, até a partida contra o Avaí pela Primeira Liga. Né? O Marquinhos, que iniciou essa partida como titular, tem um problema no joelho e é desfalque. Né? O Alisson Farias treinou nessa tarde lá no CT Parque Gigante e é o novo titular aí ao lado do Eduardo Sacha no setor de articulação, com o Anderson somando os três ali e o Ailon está confirmado na frente. Então uma mudança apenas, o Jackson continua na defesa ao lado do Paulão, apesar do Hernando já ter condições de jogo e deve aos poucos ir retomando essa titularidade, mas o Jackson vem bem, e aí na frente então essa única mudança, o Alisson Farias, não é o Andrigo dessa vez ainda, mas o Alisson Farias que entrou muito bem contra o Avaí, tem essa uma oportunidade de iniciar uma partida. E o Ailon é a tua aposta? O Ailon é a aposta aí, 3 jogos, 2 gols. O Sacha assumiu um compromisso na coletiva de hoje, 20 golzinhos durante o ano, é pouco, né? 20 golzinhos, aquela vez o Barcos disse que ia fazer 28, fez 9. Afundou o barquinho. É. Então vamos aguardar aí, o Sacha tem esse faro de gol aí, marcou gol na última quarta-feira, jogando contra o Avaí. Vamos ver se ele consegue, ele tem talvez a posição que ele vem atuando não favorece essa questão de artilharia, mas no esquema tático do técnico Argel é muito importante em função de fazer a cobertura tanto do lateral do adversário com a proximidade com o atacante, no caso hoje o Ailon. Se contar, tem Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e mais a Liga essa, então 20 golzinhos dá pra buscar, mas é gol. É feia pegar. É gol. É gol. A gente olha aí os artilheiros do ano, verdade que muitas vezes do ano aí volta o Valdívia, que tem fome. O Valdívia, o Vitinho também daqui a 30 dias também tá apto aí, mas tem a questão, a gente olha os artilheiros por ano, assim, os caras marcam 47, 45, 38, a gente já viu o artilheiro em todas as divisões do futebol brasileiro, então 20 gols é bastante gol. Gol faz o Cristiano Ronaldo, que nós vimos. De tudo que é jeito, né? De tudo que é jeito. Foi o drible que ele deu no companheiro. Isso aí, os caras falam 20 anos por... com torcicolo até. 20 gols na temporada, lá os caras fazem 20 gols em cada campeonato, né? Ele, o Messi, o Suárez. O Suárez entrou numa lista seleta de quarto do Barcelona lá de mais gols. E um detalhe, né? Eles não jogam contra São José, né? Não. Eles jogam contra o Celta de Vigo, esses times assim também. Né? Mas tipo, né, é o Londrina aqui, né? O Joinville, né? Essas coisas assim, então, Gama. Então, não dá pra ter uma medida certa. Bom, vamos lá.
E o Grêmio, hein? O Grêmio, depois da derrota no meio da semana, levou um susto, teve a outra derrota, as 2 derrotas seguidas, já dá para dizer que a crise bate a porta do Olímpico, Olímpico não, né? Da Arena. Não, ou a próxima pé de música, né? Foram 2-0 também, né? O certo é que realmente o Grêmio busca recuperação aí, o Gauchão tá muito bem, né? A questão de, teve a derrota com o São José, mas tá ali na parte alta da tabela, enfrenta o Novo Hamburgo, só repassando o Inter, joga amanhã, 17 horas aí pro torcedor que quiser acompanhar, no Beira-Rio mais uma vez, Inter e Cruzeiro de Porto Alegre. O Grêmio joga no domingo então, mesmo horário do Inter, 17 horas, jogo da televisão. O Grêmio recebe o Novo Hamburgo na Arena, com um time misto para reserva, né? Em função do desgaste da viagem de retorno do México, a delegação gremista aí não deve ter, o técnico Roger não deve optar pelos titulares, em função já de pensando no próximo jogo da Libertadores. Então o Grêmio deve ter um time bastante modificado, descaracterizado até com relação de considerado titular. Mas alguns nomes conhecidos, o torcedor até deve estar em campo, como o próprio Bruno Grassi, que deve substituir o Marcelo Groi, o Cadu, que antigamente era titular lá na estreia da Libertadores, gente. Contra o Toluca no México, acabou perdendo a vaga para o Fred, deve começar a partida, assim como o Bressan, o menino Lincoln também, que é uma das apostas aí do Grêmio na temporada, também deve iniciar o jogo, assim como o Henrique Almeida, que vem entrando nas partidas, mas ainda não vai ter a oportunidade de fazer o primeiro jogo como titular. Então, alguns nomes aí mais conhecidos, deve estar em campo nesse jogo contra o Novo Hamburgo, mas nada de extraordinário, o Grêmio deve ser assim, um time mistão aí para buscar mais uma vitória no Gauchão. Também não é difícil, porque o Novo Hamburgo, né, não tá lá essas coisas, não tá tão lá embaixo quanto os outros, mas não tá. O Novo Hamburgo vive meio de tabela, né? Perdeu o primeiro no final de semana apenas, né? Então, vinha numa sequência boa, mas a minha equipe sempre complica do Grenal, né? Xarope. E não chega a ter torcida para incomodar, né? O jogo é ali pertinho, daria para ir, mas não tem torcida até pelo espaço, né? E a arena, o visitante fica, acho que é 200 metros para cima, então não tem muito efeito. Quase. Cada um joga onde pode. É verdade. Bom, e o Lajeadense, hein? Repetindo, então, esse jogo do Grêmio é lá domingo às... Domingo, 17 horas, isso aí na Arena do Grêmio. Muito bem. E o Lajeadense vai jogar contra o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas está mal das pernas no Gauchão, mas é time tradicional e é time de brasileiro. E é time que vai botar 10 ônibus aqui no Estádio Avezzuz. Né? Então, praticamente, né? Tanto os chavantes devem invadir o Estádio Avezzuz, a partida marcada para domingo, 19h30. É jogo de canal fechado da televisão, né? Então, quem quiser ir, não seria bom, mas o bom é estar apoiando o Lajeadense, mas caso alguns motivos, vai passar na televisão e no pay-per-view, né, que é o canal por assinatura. Então, o Lajeadense, 19h30 contra o Brasil de Pelotas. O Lajeadense que busca ainda uma melhor atuação, busca se achar no campeonato. São 3 derrotas em 4 jogos. O técnico Rodrigo Carpegiani tem algumas mudanças que deve promover nessa partida. Tem o Rodrigo, que chegou ontem a Lajeado e já é possível que possa fazer a sua estreia com a camisa do Lajeadense. Aguarda a questão, já está regularizada no BID, né? Até o Jornal Informativo noticiou hoje a questão que faltava isso. Isso aconteceu no meio-dia. O Lucas Marques ainda até o final, até nós gravar aqui o Papo de Boleiro, ainda não tinha entrado, não tendo condições legais de jogo, então deve ser desfalque para essa partida. Se ele entrar até a meia-noite de hoje, pode sim ser escalado pelo técnico Rodrigo Carpegiani para essa partida. O Lucas Marques, que é o volante trazido aí do Internacional. Mas o certo é que o meio de campo ali deve ter poucas mudanças, deve ter a manutenção do Maurinho, do Reinaldo, do Alan Baldi, do Murilo, do Eric, e aí a aposta na frente novamente é o Giovani, em virtude do Ícaro aí não tá, é opção técnica mesmo, né? Não tem lesão, o Ícaro está à disposição no banco de reservas, então o Giovani ganha mais uma oportunidade. O Giovani podia parar de perder gol, né? Porque daí começava a ajudar um pouco mais o Lajeadense. É isso aí, pode pegar. O Lajeadense está precisando, porque 25% de aproveitamento, que é o que tem agora, não serve para nada. É rebaixamento. Rebaixamento, não é isso que serve. 3 times vão cair para a segunda divisão. Hoje, a segunda divisão que nem existe mais, né? Está paralisado. Não houve, está parado mesmo, não houve mais movimentos aí. O Noveleto fincou o pé na questão de anular a segunda divisão e a divisão de acesso, vamos dizer assim. A divisão de acesso corresponde à segunda e a segunda divisão corresponde à terceira, né? Para o nosso telespectador entender um pouco mais. Então, isso aí em virtude da questão, principalmente do Corpo de Bombeiros, o Noveleto ainda na semana passada fincou o pé dizendo que essas 2 divisões estavam paralisadas, aí não haveria futebol. Até isso já começou a dar reflexo até no futebol interior, né? O Rio Grandense lá de Rio Grande já
já liberou o elenco, liberou a comissão técnica, e aí a gente está mercê do desemprego no futebol do interior, isso que é o maior problema, né? Além dos bombeiros não aprovarem os estádios, fica essa questão. Os bombeiros podiam fazer Libertadores no México, né? Com aquele estádio que o Grêmio jogou lá, com certeza não ia passar. Potreiro, né? O do Corinthians também é um lixão onde eles estiveram, né? Cara, tem que ter o bom senso, entendeu? Se a Conmebol aprova uma competição desse tamanho, como é que o bombeiro aqui vai impedir o gauchão, cara? Que vai 800 pessoas no estádio? E outra, que se fosse uma coisa fechada, né? Mas um ambiente aberto. Aí vem aquele negócio, mas se der alguma coisa, realmente se der alguma coisa, tem que ter os negócios certos. Mas não adianta tu cobrar um estádio de Copa do Mundo, um estádio interior onde as rendas são poucas, os clubes têm pouco investimento. Como é que tu quer que o cara gaste 200 mil reais numa mudança do seu estádio? 200 mil reais é a folha salarial dele? Sim. Como é que tu vai fazer isso? Então não tem. Fica inviável a questão das mudanças. Então, realmente, falta bom senso para que isso não aconteça. De repente a gente vê clubes aí, próprio Guarani de Venâncio, é um clube que segue treinando, mas tem incerteza se vai atuar ou não. Né? Então, o que dá para se fazer? Eu acho que cabe o bom senso, o Corpo de Bombeiros, as corporações aí responsáveis por esses avais, para que o futebol possa existir aí para o futebol do interior. Lembrando, é muito mais time que joga divisão de acesso e segunda divisão do que joga a Série A. É isso aí. O Lajadense tem promoção especial de ingressos antecipados. Você pode comprar nos pontos de venda tradicionais até o domingo, né? Depois, só no horário, aí é um pouco mais caro o valor do ingresso. Pouca coisa. Para visitante vai pagar mais caro antecipado e na hora também paga mais caro. Mesmo ingresso. Paga lá na... Só que o torcedor visitante é só lá no estádio. Né? Torcida Chavante chega na hora mesmo do jogo, né? Os caras estão conversando com o segurança lá do que vai fazer o jogo lá. Diz que ele está convocado para chegar às 2 horas no estádio, porque eles querem fazer churrasco. Então, imagina, o jogo é às 7h30, os caras vão estar lá desde as 2. Também, isso aí que é torcedor. Compromisso então de você no domingo às 7h30 da noite, lá no estádio Alve Azul, para torcer pelo Lajadense. A essa recuperação, o Lajadense é obrigado a ganhar neste domingo do Brasil de Pelotas. Aí ferra o Brasil de Pelotas. Precisa. O Lajadense precisa fazer por si, né? Respira um pouquinho, né? É o que precisa. Diogo Bote complementando a rodada. Vamos lá então. Começou então, vamos repetir o São José enfrentando o Ipiranga nesse momento lá no Passo da Areia. O Inter enfrenta o Cruzeiro às 5 horas do sábado. Também no sábado o Juventude recebe o Passo Fundo no mesmo horário, 5 da tarde. Juventude podendo abrir um pouco mais na liderança, em virtude até o resultado do Zequinha, que está jogando hoje. No domingo então o Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo às 5 da tarde. Mesmo horário para Aimoré e Glória. Às 19 horas tem Veranópolis e São Paulo. E o Lajadense enfrenta o Brasil de Pelotas às 19h30. Jogo Bote, um desafio. Jesus, vai. Tem tirolesa lá em Estrela, no Viva Verão, Parque... Não aguento meu peso. Não aguento meu peso, gente. O que é isso? Quer botar 200 quilos? Não tem como. Isso aí deve ser para criança, isso aí. 60 mil vai estar do laguinho. Mas é o fundo do laguinho. Pensa, cara. Não, deixa para as crianças brincar isso aí. Não tem match lá também, tá? Faz favor. Não tem altura para brincar. No sábado e domingo, depois das 6h30 da tarde até as 9 da noite, a Off Aventura tem tirolesa lá, encerrando o Viva Verão, projeto da Prefeitura. Bacana, gratuito. De graça, exatamente. Pode aproveitar. Vai lá que vai ter a fila, que nem o Beto Carreiro, assim, tu entra, vai andar 3 horas depois. Né? Nós voltamos na segunda-feira com os resultados do Gauchão, quem sabe aí o Lajadense respirando um pouco mais aliviado, e vamos ver quem assume a liderança desse campeonato. Juventude mantém-se, o Zequinha vai botar um time, né, menor um pouco lá no topo. É bom essa briga de interior, né? Tá o Grenal ali beirando o 5º e 6º lugar. É isso aí. Nós voltamos segunda-feira. Bom fim de semana. Abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.